Então, olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos, promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda, sustentabilidade e empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e principalmente seus questionamentos sobre a moda. E hoje vamos receber a Juliana Ferro e a Renata Antunes. A Juliana é engenheira ambiental e atua na PVH Corp, com gestão de fornecedores, compliance e editoriais sociais para as marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger. E a Renata Antunes é engenheira ambiental, especialista em sustentabilidade corporativa. Ela atua com editoriais ambientais, descarbonização e gestão sustentável na cadeia de fornecedores. Então, a Daiana também está aqui. Daiana, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho também, eu estou sem a sua mini bio, mas sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês e, por favor, conte um pouquinho da trajetória de vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daiana. Hoje eu tô aqui só para acompanhar vocês mesmo. Até porque eu também sou nova aqui na empresa, não tenho muito o que contar, né, dessa trajetória aqui dentro da Calvin Klein. Porém, sou a Daiana, tenho 28 anos, sou formada em RH e trabalho com a comunicação interna de dentro da empresa. Então, tudo que diz respeito a comunicar o colaborador, a conectar o colaborador com a marca, que é o endomarketing, é responsabilidade do RH e eu fico à frente, dessas atividades. E é isso, contem comigo, a gente vai estar, juntos na visita no escritório, vocês vão conhecer um pouquinho do escritório, conhecer mais o pessoal, e qualquer coisa estou aqui disponível para vocês. Obrigada, Daiana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Renata, trabalho na área de responsabilidade corporativa da PVH, né, que é a dona da Calvin e da Tommy Hilfiger. Como a Giovana falou, eu sou engenheira ambiental e a Ju também. A princípio parece que não tem muita relação a nossa profissão com a moda, né, porque a gente pensa na moda sempre em estilo, marketing e produto, mas a gente faz um trabalho por trás das cortinas aqui que é bem importante para manter a reputação da nossa marca, né? Que a gente trabalha. A gente vai contar um pouquinho mais para vocês e eu vou passar a palavra para a Ju agora. Então, boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês, um privilégio passar um pouquinho daquilo que a gente faz. Eu estou na PVA faz 1 ano e 6 meses. Não vou ficar repetindo, né? Que a gente é engenheiro ambiental e tal, e atua nessa frente. Eu fiz uma migração de carreira. Eu sempre atuei como engenheiro ambiental, e aí, em uma fase da minha vida, eu falei, poxa, por que não fazer uma mudancinha de leve? Então, hoje eu trabalho mais com a parte de legislação trabalhista, saúde e segurança, rastreabilidade de produto, que a gente vai passar um pouquinho disso para vocês durante os slides, para vocês entenderem. Eu não sei se vocês conhecem muito esse mundo de compliance dos fornecedores, mas é basicamente isso que a gente trabalha, tá? E eu acho que é basicamente isso, para eu também não dar muito spoiler daquilo que a gente vai falar. Gi, a gente pode já começar? Vocês querem falar alguma coisa antes? Fiquem à vontade, gente, podem começar. Então, tá bom. Então, falando um pouquinho como a Rê falou, e a Gi também passou, a gente cuida das marcas da Calvin e da Tommy Hilfiger, tá? Então, pode passar mais o slide, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa área, né? A gente fala que a nossa área é responsabilidade corporativa, mas no mercado existem outros nomes que vocês vão encontrar, por exemplo, compliance de fornecedores, gestão e desenvolvimento de fornecedores. É a área chata que cuida da cadeia de fornecedores, tá, gente? Só para vocês entenderem basicamente. E por quê?
por que que tem que existir essa área dentro desse tipo de empresa? Para vocês entenderem, a Calvin e a Tommy não têm fábrica própria. Então, a gente não vai encontrar uma fábrica escrito Calvin Klein, Tommy Hilfiger. O que que a gente faz? A gente terceiriza as nossas produções. Então, todas as fábricas que mexem, que encostam as mãos no produto acabado ali, na etapas pós-corte do nosso produto, das nossas marcas, a gente tem que estar de olho, a gente tem que monitorar, tá? E a gente vai falar o porquê de tudo isso. Então, quando a gente fala fornecedores, são aqueles que produzem roupas, calçados, vestuário, com a nossa logomarca, tá? E hoje, então, o que que a gente faz? Dentro da Calvin e da Tommy, existem a área de compras, que negocia preços com esses fornecedores, tem a área de estilo, que faz o desenvolvimento das peças, tem a área de qualidade, que vai olhar realmente, literalmente, a qualidade da peça, e a nossa área é quem aprova ou reprova esses fornecedores. Então, hoje a gente tem essa autonomia de falar, ó, esse fornecedor apresenta um risco para Calvin Klein, um risco para Tommy, a gente não vai poder usar isso porque a gente preza pela reputação da nossa marca, tá? Então, o que que a gente sempre, o porquê, baseado no que a gente vai olhar isso? Se o fornecedor atende à legislação trabalhista, se existe alguma possibilidade de um trabalho escravo, alguma irregularidade com os estrangeiros, os imigrantes que trabalham lá dentro, se tem algum risco crítico de saúde e segurança, integridade daqueles funcionários que trabalham naquela fábrica, a parte ambiental da Rê, se a Rê encontrou algum impacto ambiental muito crítico para daquela fábrica que pode afetar a nossa marca, né, e também encontrar o risco para o meio ambiente, não só para a marca, né, também tem esse foco no cuidado. Hoje eu e a Rê, a gente atua nas Américas, então a gente está aqui no Brasil, obviamente, São Paulo, no escritório da Calvin, onde vocês estarão, mas a gente também trabalha com os fornecedores das Américas, com Portugal e Marrocos hoje, tá? A Rê, quer falar um pouquinho também da introdução? Não, acho que é isso, Ju. Então, beleza. Então, hoje a gente faz alguns treinamentos também para os fornecedores, porque eles também precisam conhecer as nossas diretrizes, reciclar aquilo que a gente tem de diretriz para eles. A gente faz algumas visitas, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Pode passar o slide, por favor? Acho que só um ponto para acrescentar é que não é só a Calvin que faz esse tipo de contratação de fornecedores. Então, um fornecedor da Calvin, ele também pode ser fornecedor da Renner, da C&A ou de uma outra marca, né? Então, isso é uma prática bem comum no mercado da marca contratar o serviço de acabamento do produto final. Perfeito, bem lembrado, Rê. Obrigada. E aqui a gente traz algumas fotos talvez um pouco chocantes para vocês, mas é para mostrar o valor do nosso trabalho, o porquê que existe essa área de responsabilidade corporativa, de compliance fornecedor, porque a gente atua para que esse tipo de coisa não se repita. Então, eu estou trazendo aqui 3 casos para vocês verem. Eu não sei se todos vocês conhecem o que aconteceu lá em 1911, lá nos Estados Unidos, no prédio de Triangle Shirtwaist, lá em Nova York. Teve um grandíssimo incêndio num edifício que matou mais de 140, foi esse número exato, né? 146 pessoas, 129 eram mulheres e a maioria era estrangeiro. E estrangeiro em situação irregular nos Estados Unidos. Então, foi um dos maiores, foi um dos primeiros grandes acidentes que a gente teve no setor têxtil por questões, por irregularidades no prédio, né? Então, falta de equipamento de combate a incêndio, falta de extintor, falta de documentação, estrutura precária, a parte elétrica precária. Então, devido a vários fatores, aconteceu esse acidente há muitos anos atrás, mas foi um acidente relevante para a indústria têxtil. Um acidente muito recente que nós tivemos foi esse de 2013, lá em Bangladesh, no complexo industrial chamado Rana Plaza. Não sei se é conhecido por vocês, tanto que existe um acordo de Bangladesh que vai durar anos e anos e anos, porque o número de mortes foi absurdo, foi mais de 1.000 pessoas que morreram, infelizmente.
Imaginem um prédio que já era grande, mas por começar a produzir, eles foram crescendo verticalmente, foram aumentando o número de andares. E por falta de análise, de infraestrutura, de fundação, de base, o prédio cedeu. Então foi uma tragédia absurda, né? Mais de 2.500 feridos. E esse acordo ele é feito com várias marcas, inclusive a PVH também está nesse acordo para tratar de toda essa indenização enorme que gerou após esse número de mortes, que foi uma fatalidade absurda, envolvendo infraestrutura, integridade dos funcionários, né, um monte de problema encontrado. E aqui no Brasil, o que que a gente pode falar? Todo mundo conhece esse caso da Zara, né? Infelizmente, a gente tem que usar o nome da marca, porque já caiu na mídia e é muito conhecido, e tudo bem se a gente falar. Mas tá aí, né? O problema da cadeia de fornecimento da Zara. Infelizmente, não tiveram atenção devida de forma 100%, e a Zara acabou. Pensem comigo assim, por exemplo, vou citar nomes aqui. A Zara contratou o José. O José era fabricar direto da Zara para fazer camiseta. O José falou assim: Ó, eu não vou dar conta do volume, eu vou precisar contratar um bordado aqui, a Maria do Bordado. Aí falou para a Zara, o José falou para a Zara que vai contratar a Maria. Beleza. Só que o que aconteceu? A Maria falou: não vou dar conta, vou contratar a Cecília também. A Cecília, porque vocês pensam, então a Zara, a fábrica direta, então o fornecedor direto, José, a Maria é o subcontratado, deveria parar ali, até ali. E a Zara sabendo, beleza. A Zara conhecia, a Zara fazia visita, monitorava, mas colocou a Cecília, era uma quarteirização, porque era a prestação de serviço do subcontratado. E isso é tolerância zero, tá, gente? Tanto para a gente aqui, como para hoje, todos os varejistas que a Rê também citou. Isso hoje é tolerância zero, não existe quarteirização mais. Então, foi nessa quarteirização e até alguns subcontratados, infelizmente, que foi encontrado pelo Ministério do Trabalho mão de obra escrava, muita irregularidade com estrangeiros, bolivianos, venezuelanos, toda aquela situação que, infelizmente, a gente vê no Brás, são situações informais, é trabalho forçado, é trabalho análogo, é um trabalho informal que não traz o direito do trabalhador, não traz uma vida digna de trabalho para as pessoas. Então, é um caso que vai marcar a história do Brasil para sempre na indústria têxtil. E é esse tipo de trabalho que a gente atua para erradicar isso na nossa cadeia, definitivamente, tá? Não só nós, como as outras marcas também. Pode passar, por favor. E passa a palavra agora para a Rê, para falar dos impactos ambientais. Aqui, gente, a gente tem umas fotos também chocantes relacionadas às questões ambientais que podem representar risco para a indústria têxtil, né? Então, a primeira foto é o deserto do Atacama, que virou um grande lixão a céu aberto de roupas, né? E a gente consegue ver hoje da imagem de satélite o quão acúmulo de peças a gente tem nesse lugar. Então, isso tudo acontece também por uma questão fiscal, porque chega no Chile um pouco mais barato, e aí o Chile também não tinha, na verdade, agora já tem uma política de descarte de peças. Então, o deserto do Atacama ele virou um grande lixão a céu aberto de roupas. E tem aqui também um caso mais nacional, né, da Dollar, numa empresa em Santa Catarina, que foi multada por despejo de corante vermelho em um rio. E aí, quando a gente assume esse modelo de negócio de contratar uma fábrica, a gente também assume como marca a corresponsabilidade das coisas que acontecem nessa fábrica, né? Então, o caso que a Ju menciona de acidentes de trabalho, né, nessa proporção de prédios com infraestruturas ruins, de destruição total ali, de mortes, a parte aqui de poluição ambiental, tudo isso vira corresponsabilidade das marcas que trabalham com essa fábrica. Então, por isso que a gente está aqui também, porque a gente não quer, primeiramente, a gente quer que todo mundo seguro e um meio ambiente saudável, e a gente também quer proteger a nossa marca, né, desses possíveis danos reputacionais de mídia. Pode passar, Aline.
Bom, quer falar, Rê? Aqui só uma introduçãozinha de nós duas, né? Nós somos a equipe hoje aqui de responsabilidade corporativa no Brasil. Como a Ju falou, a gente fica aqui em São Paulo, responsável por Américas, Portugal e Marrocos. Pode passar, né? E aqui só para vocês terem uma noção, né? Hoje, como a gente fala de uma marca global, a gente tem vários escritórios espalhados pelo mundo. Então, a gente tem aqui nós em São Paulo, tem um escritório da Calvin estratégico em Nova York, então de lá que vem todas as diretrizes e políticas que a gente precisa seguir para o mundo todo. Tem um escritório em Amsterdã, tem uma sede na Turquia e tem sede na Ásia inteira, porque a Ásia representa o maior número de fornecedores hoje da Calvin Klein e da Tommy Hilfiger. Pode passar, Nina. Agora é com a Ju. Então, beleza. Aí, gente, só para vocês entenderem, a gente dividiu em 5 etapas para eu tentar explicar para vocês da melhor forma possível como que a gente cuida da vida do fornecedor dentro da Calvin, tá? Da Calvin e da Tommy, desde a entrada dele até a saída. Então, a primeira etapa ali é a consulta, aprovação e cadastro do fornecedor. Normalmente, a solicitação vem da área de compras para a gente, porque eles que ficam caçando ali os fornecedores ou a equipe de estilo e falam: ai, Ju, ai, Rê, o que que vocês estão achando desse fornecedor? Acha que dá para colocar na nossa cadeia? Então, passa pelo nosso crivo, passa pela nossa aprovação antes de ter qualquer tipo de parceria. A gente faz uma consulta, a gente aprova ou reprova esse fornecedor e ele entra na nossa cadeia, tá? A gente tem um SLA de 2 dias e aí passa por uma aprovação também de finanças para puxar a capivara se ele não tem dívida em âmbito municipal, estadual ou federal, né? Então, isso também é importante para a gente dar uma olhada. E aí, o que que acontece, gente? O que que é legal vocês saberem? Quem que tem que passar pela nossa consulta, pela nossa aprovação antes do cadastro vingar dentro do nosso sistema? Para vestuário, são sempre, quer dizer, desculpa, para calçado, vestuário e acessórios, é sempre etapa de produção pós-corte, tá? Então, o que que é? Corte, né? Costura, bordado, estamparia, como eu coloquei aqui, lavanderia, passadoria, etiquetagem para vestuário, calçado, confecção, solado, palmilha e etiquetagem, facção também de costura, né, de calçado, acessórios, toda a etapa ali pós-corte da bolsa, do cinto, do boné, da carteira, da ecobag, tudo isso faz parte para a gente sempre colocar na nossa cadeia, tá? Pode passar, Lincoln, por favor. E a etapa 2 é o nosso onboarding. Pode dar vários cliques, não tem problema. É melhor acho que eu falar o slide inteiro, obrigada. O que que é o tal do onboarding, né? É a entrada do nosso fornecedor dentro da nossa cadeia. Uma vez aprovado, a gente precisa conversar com o fornecedor. Ele precisa saber porque a gente tem muita regrinha, muita diretriz. A gente tem um guia que eles precisam seguir para o ciclo de vida deles dentro da nossa cadeia. Então, antes de qualquer coisa, a gente chama eles para uma conversa pelo Teams mesmo. A gente explica todo o nosso processo e aí a gente mostra a nossa carinha. A gente convida o time também de materiais sustentáveis, o time de compras e o time de qualidade para estar presente e também falar das diretrizes deles e para eles também tirarem as dúvidas deles, trazerem as expectativas como fornecedor para trabalhar com uma marca importante, né? Então eles sempre ficam naquela expectativa, pô, que legal, vou trabalhar com a Calvi, vou trabalhar com a Tommy, o que que eles esperam de mim, o que que eles querem de mim. Eles chegam muito empolgados, isso é muito legal, então a gente já traz isso para eles e alinha todas as expectativas, tanto as nossas como as deles. É bem legal esse processo de integração do fornecedor, bem humano, a gente sempre tenta fazer bem humano. E aí, eu vou falar mais para frente para vocês sobre a BVTEX. Só estou citando aqui sobre a BVTEX, mas vai ter um slide focado em a BVTEX, que eu vou explicar para vocês. Então, lembrem, a BVTEX é muito importante para a gente, tá? Na nossa entrada de fornecedores e para a nossa vida dos fornecedores dentro da casa. Então, a gente precisa desse vínculo com o fornecedor e subcontratados 100% dentro da BVTEX.
eles assinam um código de conduta nosso, da PVA, de um termo de uma plataforma que a gente coloca os nossos fornecedores, todos os sistemas, a gente coloca eles nos sistemas, e o onboarding fecha por aí. Pode passar, por favor. Aí a etapa 3 é a parte que entra aí o nosso trabalho de desenvolvimento do fornecedor, tá? Então, a PVA Global hoje tem uma espécie de classificação no fornecedor. Aí, só para vocês entenderem, nessa classificação que vocês estão vendo aqui, verde, amarelo, laranja, laranja e vermelho, então, do 1 ao 5, são fornecedores estratégicos. O que que é um fornecedor estratégico? É um fornecedor que fornece peças para a gente até, quer dizer, desculpa, acima de 20 mil peças por ano. Então, acima disso, são fornecedores estratégicos. Abaixo disso, são fornecedores que a gente chama de minimis, ou eles fazem o mínimo, que é 20 mil peças por ano para a gente, né? Seja Calvin ou Tommy, ou as duas juntas, tá? A gente sempre conta como PVA. Então, o verde, ele é autorizado para produção, ele atende plenamente, ele tem uma repercussão boa tanto para ambiental ou para o social, ou para os dois. O amarelo é quando ele cumpre o mínimo, então não fez mais que a obrigação dele, então ele está ali aprovado, mas está ali no ok, ok. O laranja já é um pouco perigoso, porque ele tem alguma não conformidade em auditoria, seja minha ou da Rê, que é uma não conformidade crítica para a PVA. Então, a gente fala, ó, fulano, a gente precisa que você trate isso até a próxima auditoria. Você tem aí, porque a auditoria, gente, pra vocês saberem, são 12 meses que a gente faz. Então, a gente faz anualmente, a gente não, né? Os órgãos, os organismos de auditorias fazem anualmente essas auditorias nos nossos fornecedores. Então, a gente fala, ó, então ano que vem, daqui 12 meses, a gente volta a falar para você tratar e vai tratando até a próxima auditoria. Se caso pingar na próxima auditoria uma não conformidade crítica ou a mesma, é o segundo laranja que ele vai receber. Aí o negócio fica feio, fica muito crítico, porque para a próxima auditoria ele não pode ter nenhuma crítica, porque não existe terceiro laranja. Ele vai para o vermelho direto. E o vermelho, gente, é produção não autorizada. Então, ele tem um tempo para resolver essas críticas, e o vermelho também serve para tolerância zero, que, assim, no caso de social, a Rê também depois pode falar um pouquinho, do social, tolerância zero é risco de trabalho escravo, risco de trabalho infantil, coisas que realmente vão trazer risco aqui para as nossas marcas, tá? E o gray é quando ele está no de minimis e atende ali os requisitos mínimos para de minimis, tá? Rê, quer acrescentar alguma coisa aqui nesse slide de classificação? Acho que a única coisa, Ju, é só que esses parâmetros de classificação, a gente recebe, na verdade, algumas questões do nosso global, né? Então, o global define uma lista ali de questões para nós que são sociais e uma lista de questões ambientais. E aí a gente vê como que o fornecedor responde cada uma dessas questões. Então, se ele responde todas as questões certinho, é verde. Se ele tem algumas questões faltantes, é amarelo. Se ele não atende, aí não é nem que ele está faltante, ele não atende mesmo a alguma dessa questão, é o laranja. Se ele não atender de novo, é o laranja segundo. E se ele, né, realmente não quer mudar isso, ele vai para o vermelho. Mas isso sempre é baseado na nossa lista de questões de auditoria social e ambiental. Perfeito. Beleza, podemos seguir. Então, basicamente, para vocês entenderem, esse nosso processo aí de desenvolvimento do fornecedor ele faz auditoria, a gente, seja a BVTEC, seja a SLCP, que é uma auditoria global, ou o RIGFEM, que é a auditoria da Rê, fez auditoria, a gente pega o resultado, a gente vê as não conformidades, a gente classifica o fornecedor, depois disso a gente manda para ele uma carta de autorização com a classificação dele e com ali o plano de ação que ele tem que tratar, e ele desenvolve esse plano de ação corretivo, das ações deles, tá? Basicamente isso. Pode passar.
Beleza, eu falei para vocês que eu ia falar um pouco sobre a BVTEX. A BVTEX é a minha auditoria mais importante que eu faço. É auditoria focada no Brasil, tá? Então, ela é exclusivamente do Brasil. A BVTEX, eu não sei se todos conhecem aqui, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil e Têxtil. Então, e dentro da BVTEX, dentro da associação, existe o programa da BVTEX, e nada mais é do que uma certificação para toda a cadeia. Primeiro, né, pensando nos varejistas, os varejistas se juntaram ali, falando, vamos criar uma associação, vamos criar algo sério para proteger a nossa cadeia, para que não aconteça mais depois o que aconteceu ali com a Zara, né? Foi bem ali casando com as datas, né? Porque ele nasceu em 2010 e a Zara foi pega, né, no auge ali em 2011. Então, eles se juntaram para realmente garantir a relação digna de trabalho para as pessoas. Então, isso foi algo excelente, tem durado e tem atendido muito assim e desenvolvido muito as cadeias de fornecimento. E isso é muito bom. Hoje, a BVTEX atua em 18 estados do Brasil, tem mais de 3 mil empresas aprovadas, já aconteceu mais de 60 mil auditorias e mais de 375 mil pessoas já foram impactadas pensando nos funcionários dessas empresas. Então, isso é algo muito relevante para a nossa cadeia. A BVTEX, ela é o programa que cuida, mas a gente contrata organismos de auditorias que vocês já ouviram falar, por exemplo, SGS, BV, DNV, que vão para as fábricas para fazer essa auditoria anual. E o que tem ali? Tem 7 blocos, ela fala sobre a parte de trabalhista, documentos estruturais, a parte de saúde e segurança, a parte de risco elétrico, emergências, meio ambiente, rastreabilidade, a parte de gestão e transparência, que é muito legal para os gestores dos fornecedores. Tem essas parcerias globais também, principalmente com a Cascale, que tem um pezinho ali com o RIGFEM e com a SLCP, tá na OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, então é muito bacana o trabalho que hoje a BVTEX tem, e hoje ela tem uma parceria com o Ministério do Trabalho e atua fortemente para questões que eu não sei se vocês estão sabendo, esse ano tem um trabalho muito forte sobre trabalho infantil, e no interior do interior do interior, tá um trabalho muito forte em relação a isso, por falta de mão de obra, então a gente está passando por uma situação muito sensível. Então, a BVTEX sempre está ajudando em prol do desenvolvimento e do trabalho digno na cadeia têxtil, tá? É muito bacana o trabalho que eles têm. E a gente, então, pode passar um slide, por favor, Lincoln. Hoje a PVAid é signatária da BVTEX, então não só nós, mas até como a Rê falou no início, outras marcas, então é interesse de todas essas marcas, aqui não estão todas, tá? Então tá só algumas marcas que também trabalham, vocês podem ver, as mais ativas que a gente vê bastante, a Renner, a C&A, a Riachuelo, a Pernambucanas também, o Grupo Asas, eles sempre estão bem ativos, bem participativos nesse processo, a Aramis também. Então, é muito legal se vocês um dia quiserem entrar no site da BVTEX, vocês vão ver todas as marcas que estão e que se preocupam com a sua cadeia de forma 100%. Então, para vocês entenderem, tanto o fornecedor direto, que a gente tem contrato, ele está na BVTEX, como os subcontratados que eles utilizam. Então, vira e mexe, gente, eu estou entrando em contato com cada fornecedor e falar, gente, vocês mudaram a sua cadeia de subcontratados, tá tudo certo, isso é um trabalho de formiguinha, mas hoje a cadeia que a gente tem é muito madura e trabalha para excelência. Então, não é um grande trabalho que a gente tem, porque hoje eles têm mais essa maturidade, tá? A BVTEX também trabalha ali com selo, como vocês podem ver, então a gente tem essa distribuição, selo ouro, selo prata, selo bronze, o selo ouro é o melhor e prata é o médio e o bronze é o mais fraquinho. Hoje eles têm o cobre, mas a PVH decidiu não trabalhar com o cobre porque é muito mínimo do mínimo do mínimo, é para aquele piquititico que quer entrar no programa. Então, ele entra, sente, e se ele for continuar e quiser virar para PVH ou para Calvin, ele minimamente tem que entrar ali no bronze, tá? Então, só para vocês saberem. Mas eu estou tentando resumir aqui, porque eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa, mas eu estou tentando ser mais breve possível e tentar ser mais clara possível aqui para vocês entenderem o processo. Mas é isso, pode passar, por favor.
Agora eu acho que é a parte da Rê. Essa Isso. palavra para a Rê. Então, gente, aqui eu coloquei algumas notícias, né, sobre o impacto da moda diretamente ligados ao meio ambiente, né? Então, hoje a gente considera a indústria têxtil como um todo, isso falando desde fiação, tecelagem e acabamento final, a segunda indústria mais poluente do mundo. A gente fica atrás só de óleo e gás, né, por alguns motivos claros aqui. E a indústria têxtil, ela já matou muito rio pelo mundo, né? Hoje a gente tem um percentual enorme de rios na China que são considerados rios mortos por descarte irregular de efluente seja com corante, seja com amaciante, com produtos químicos mesmo que fazem parte da produção de uma peça, mas que precisam ser tratados corretamente antes de serem lançados em qualquer rio ou em qualquer corpo hídrico, né? Então aqui eu coloquei algumas notícias, né, sobre também microplástico, que a gente fala bastante hoje sobre o impacto do poliéster na nossa indústria, porque a gente está vendo um poliéster que se degrada cada lavagem que a gente dá na peça, e isso vira microplástico nos oceanos, e já tem inúmeras pesquisas falando de microplásticos, né, nos cérebros dos peixes e de espécies marinhas que vão chegar até nós, uma vez que a gente tem uma cadeia trófica aqui, que a gente come algum tipo de peixe, né? Então, só para vocês entenderem que não é tão incomum assim ver duas engenheiras ambientais por trás da indústria da moda, né? Tem muita coisa por trás de um desenvolvimento de peça, de um design, de um estilo que a gente não fala, né? Então, só alguns números aqui para vocês, né, do que a gente gasta hoje. Então, para fazer uma peça, a gente gasta mais ou menos 323 metros quadrados de área de fazenda, 12 metros cúbicos de água, 523 quilos de matéria-prima, e isso causa mais ou menos 355 quilos de carbono lançados no meio ambiente. Pode passar, por favor. E aí, como aqui a gente faz para tentar remediar isso? A PVAID, ela adota um padrão de auditoria ambiental internacional chamado RIGFEM. Ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas muito famoso fora do Brasil. Ele é o padrão, hoje é o padrão da Zara também e de algumas outras marcas reconhecidas mundialmente, da Inditex, né, que é a fábrica da Zara. Então, ele é uma auditoria ambiental completa. Os nossos fornecedores até sofrem para responder essa auditoria, porque são muitas perguntas, são mais de 1.000 perguntas, falando sobre tudo, tá, gente? Fala sobre qual que é sua fonte de água, quantos litros de água você usa por mês, quanto você gastou de energia, qual é a sua fonte de energia, quais são os produtos químicos que você usa. Então, é um questionário completíssimo sobre várias seções ambientais que os nossos fornecedores respondem e entregam para a gente. E aí, internamente, a gente avalia com a lista que eu comentei anteriormente, né, de perguntas do nosso checklist, a gente avalia internamente como que esse fornecedor está gerindo, né, a sua gestão de água, sua gestão de efluente, sua gestão de produtos químicos, que é uma coisa que a gente está cada vez falando mais, pedindo para que produtos químicos sejam produtos químicos de origem certificada, porque eles são os principais poluidores hoje. Então, a gente usa esse padrão de auditoria, o RIGFEM, para os nossos fornecedores responderem, eles respondem e aí internamente a gente avalia as respostas deles se fazem sentido com o que a gente espera do fornecedor. Pode passar, Nina. E a gente tem uma etapa, né, que tudo isso gera para a gente muitos contatos durante o nosso dia. E aí a gente tem uma etapa de melhoria contínua, porque não é porque o fornecedor não atende uma questão nossa que a gente descarta ele, né? A gente tem um trabalho e um cuidado. Pode passar, viu, Lin? Acho que tem vários. Isso, pois isso. A gente tem todo um trabalho de ver esse fornecedor cada vez mais num padrão de excelência. A não ser que ele esteja fazendo algo muito grave, como lançando um efluente no rio por desvio, ou tendo trabalho análogo ao escravo ou trabalho infantil,
que são coisas para nós que são zero tolerância, a não ser que seja isso, a gente procura desenvolver o fornecedor por 2 anos, aqui na nossa área de responsabilidade corporativa, né? Como a gente faz isso? A gente faz visitas nas fábricas, então eu e a Ju, a gente viaja bastante para os fornecedores, principalmente para Santa Catarina, onde é o nosso maior polo de fornecedor. A gente olha a infraestrutura do fornecedor, olha a documentação, licenciamento, alvará. A Ju faz entrevista com os colaboradores para entender como que ele é tratado ali naquele ambiente, né? Se saúde e segurança estão sendo levados como deveria ser levados. Depois disso, a gente faz um relatório e divulga esse relatório. Uma coisa importante para falar para vocês, que a nossa intenção não é auditar e punir o fornecedor. A nossa intenção é atuar mais como um consultor para ajudar eles a melhorarem. E aí, nesse relatório, a gente aponta tudo que poderia estar melhor na fábrica e como eles poderiam fazer isso e qual o tempo que eles vão levar, que a gente espera que eles levem para fazer isso, né? Então, tá tudo ali escritinho, bonitinho, e também se a gente vê uma coisa muito diferencial de bom assim, a gente leva internamente e compartilha com o nosso time de produto para que eles saibam que nós temos fornecedores com excelência que precisam ser mais usados, assim, como quando você for escolher entre dois fornecedores, por exemplo, de jeans, esse daqui ele tem maior cuidado ambiental e social do que esse. Então, dê preferência para esse que está se preocupando, né? E aí a gente propõe esse plano de ação e vai monitorando esse plano de ação nesses 2 anos, assim, né? E quando a gente vê que não tem escapatória, não tem, o cara não quer melhorar, aí sim a gente entra em contato com o time que solicitou a entrada desse fornecedor e fala para ele: olha, infelizmente a gente está tentando de tudo aqui, mas não tem condição, ele não quer melhorar, a gente vai ter que tirar ele da nossa cadeia, e aí entra um processo que acho que a Ju vai falar em seguida, né, Ju? Pode passar então, Lê. Só uma coisinha antes da Ju falar. Entrando em ambiental também, nos temas ambientais, a gente trabalha bastante aqui na Calvin e na Tommy com materiais sustentáveis, né? Então, uma parte importante é como o fornecedor trabalha ali com um produto que tem a logomarca da Calvin e da Tommy, mas também a gente está batendo muito na tecla de material sustentável para esse fornecedor. Então, hoje a PVH como um todo ela tem a meta de fornecimento de algodão de 100% de fontes sustentáveis até 2025, então a gente já está com essa meta cumprida. Todos os nossos fornecedores de algodão, eles passam pela auditoria do Better Cotton Initiative, que é uma auditoria que vai da fazenda ali, que planta o algodão, até a fiação e a tecelagem desse algodão. Então, a gente só tem fornecedores que tenham essa rastreabilidade do algodão. E, em paralelo a isso, a gente busca fornecedores também que possam oferecer para nós algum tipo de matéria-prima diferenciada do mercado, que é uma matéria-prima ou reciclada, ou regenerativa, ou orgânica. A gente não trabalha 100% com esse tipo de certificação complementar, porque, financeiramente falando, não é viável. Então, a gente tem hoje o algodão convencional, que é o viável financeiramente, que é o BCI, né, o Better Cotton, e a gente tem essas complementares para dar um tchan, assim, no nosso produto, e também quando a gente tem alguma peça com essa certificação complementar, a gente faz toda a rastreabilidade, desde o algodão, fiação, tecelagem e acabamento do produto final. Então, tem que passar por todas essas etapas, tem que ter o certificado de todas essas etapas para poder entrar aqui com esse selo de orgânico, regenerativo, reciclado. E falando de outra matéria-prima também importante para nós, que é a viscose, né? A viscose ela é feita de madeira, então a gente aceita obrigatoriamente os nossos fornecedores que trabalham com viscose, eles têm que ter ou a certificação LASIN, ou a certificação BIRLA, ou a certificação FSC. E também a gente pede o certificado de toda a cadeia desse fornecedor com esse tipo de certificação.
Agora acho que é a Ju. Pode passar, Aline. E para a gente finalizar, é a nossa etapa 5, a nossa última etapa. É uma etapa um pouco sensível, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado nessa etapa. É a possível saída do nosso fornecedor. Então, como eu falei para vocês, é um ciclo, tem entrada, desenvolvimento e pode acontecer o fim dessa parceria por algum N motivo, tá? Se for, por exemplo, uma coisa minha e da Renata, tipo, responsabilidade corporativa. Nossa, Renata, coisa feia, né? Você nunca chamou de Renata, que coisa horrível. Parte de responsabilidade corporativa, não existe essa parte de saída responsável. Se for algo zero tolerância, que eu e a Rei estamos colocando fornecedor é red, ele tem que resolver ou não, senão ele sai, não passa por essa etapa, tá? Ele sai provavelmente em 30 dias, ainda em 30 dias a gente dá uma chance para ele, senão ele tem que sair. Esse processo de saída responsável que a gente trabalha é um acordo global que a gente tem que atender, que a gente tem aqui dentro da PV8. E quando, por exemplo, a área de compras ou estilo fala, ó, Ju, ó, Rê, não quero mais trabalhar com esse fornecedor, ele não está me atendendo em mais nada. Então a gente fala, beleza, a primeira coisa antes de encerrar sem avisar ele avise ele em um tempo útil, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um volume muito considerável com esse fornecedor, o que seria um volume considerável? Pô, 300 mil peças no ano, que isso é um volume muito alto, e o fornecedor pode ser muito dependente da gente ali, financeiramente falando, gente, a gente pode quebrar esse fornecedor. Então, é um risco muito grande da gente destruir uma fábrica, e não é a nossa intenção. Então, a intenção é, então, avisa esse fornecedor que a gente vai interromper essa parceria com ele, mas num tempo saudável. Então, dependendo do volume, pode durar 3 meses ainda de parceria, ou 6 meses, ou até um ano, dependendo da dependência que ele tem de nós e quantos volumes, qual o volume que a gente coloca dentro desse fornecedor. Então, é uma etapa muito sensível, que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito apreço e respeito pelo fornecedor também nesse momento, né? Então, o fornecedor manda uma carta, manda uma comunicação para ele dessa saída, fala quanto tempo que vai ser, que dia que vai ser, traz os aviamentos de volta para Calvin para a gente até se preocupar com o quê, gente? Falsificação. Então, ele tem que devolver todas as peças para Calvin, todos os aviamentos para Calvin, componentes para Calvin, para a gente não correr esse risco, que já tem um risco super alto globalmente falando, né? E aí a gente também participa dessa comunicação, embora seja compras que faça essa comunicação oficial, a gente só acompanha através dos e-mails como é que está sendo. Eles também ligam, né, fazem uma reunião para falar dessa saída e acaba sendo dessa maneira, mas de uma forma respeitável, respeitosa para os nossos fornecedores também, tá? É isso basicamente que a gente tem. Acho que pode passar para o último slide, que é agradecimento. E muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. É uma honra para mim e para a Rê comentar um pouco, contar um pouquinho, né, Rê, daquilo que a gente faz. E é isso, muito obrigada mesmo. Sucesso para vocês na carreira de vocês, viu? Obrigada, gente, pelo tempinho. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu e a Ju, a gente está à disposição. Mas o que a gente queria mostrar aqui é que não necessariamente trabalhar no mundo da moda não é necessariamente só ser estilista e se preocupar com o design final, assim, tem muita coisa que dá para fazer dentro de uma marca, dentro de uma empresa de moda. A gente também se veste bem, né? A gente também fica mais estilosa quando a gente começa a trabalhar numa indústria de moda, porque a gente começa a ver tendência nos nossos próprios olhos, assim. Mas é isso que a gente quer passar, eu sei que é muito glamour de ser estilista e trabalhar com isso, mas mostrar para vocês que tem muitas coisas legais também que dá para fazer dentro da indústria têxtil. Eu acho que é uma indústria que ela está
se renovando todo dia, assim, né, com as collabs, com tendências e tudo mais, e que vocês podem fazer muito a diferença, não só sendo estilistas, mas trabalhando em outras áreas também de uma empresa. E a gente fica à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Obrigada, meninas, foi ótimo. Como a Eduarda e a Lígia falaram aqui, é muito, muito bom saber, né, mais sobre essa área, porque a gente tem aqui os nossos encontros online, sempre muito estilista, muita marca, marcas menores, claro, mas a gente vê muito a questão estética, né? Mas entrando assim nesse assunto e falando desse tipo de responsabilidade mais legislativa, né? Que a gente não tem muito contato, mesmo na faculdade, assim, a gente não é tão falado, né? Foi muito bom aprender. E, e eu fiquei com uma dúvida, assim, tipo, perguntando assim para vocês, assim, também quem tiver dúvidas, perguntas, podem mandar aqui no chat ou abrir a câmera, a gente pode fazer uma troca aqui de perguntas. Mas eu fiquei pensando assim, se tem algum jeito de essas empresas que não passaram, né, no crivo de vocês, da Calvin Klein ou de outras empresas, se teria como autuar esse fornecedor, tipo, vocês já deram vários tipos de possibilidade, oportunidade dessa empresa melhorar e ela vai continuar trabalhando de forma não sustentável com outras empresas, né? Tipo, isso você é fiscalizado? Tipo, como é que funciona vocês que estão mais no meio? Vou falar um pouco da minha parte social, tá, Gil? O que acontece? Como o bicho pega, né, na questão de Ministério do Trabalho, quando a gente fala de irregularidade trabalhista ou social, a parte de saúde e segurança, o Ministério do Trabalho atua forte nisso. Então, a gente não tem poder de fiscalizar aqui, mas a gente pode fazer uma denúncia, falar, ó, tal fábrica tem, por exemplo, se Deus me livre, mas a gente identifica uma suspeita de trabalho infantil. A gente tem o nosso dever de reportar isso para o Ministério do Trabalho. Ó, tá acontecendo isso na fábrica XYZ. Então, a gente não tem esse poder, mas a gente atua naquilo que tem respaldo legal e que a gente realmente sente que tem que ser denunciado. Então, como a gente é signatário da BVTEX, a gente conversa com todos os varejistas, tem esse contato com a BVTEX, e também essa ponte, né, com o Ministério do Trabalho, então é muito bom para a gente, é uma oportunidade muito boa da gente, sim, a gente pode fiscalizar, pedir para o Ministério do Trabalho fazer essa fiscalização nessa região, nesse local e tudo mais. É assim, da minha parte, eu não sei, Rê, se você quer também complementar. E até para É, falsificação também, a gente pode relatar para a Polícia Federal. a gente tem o IBAMA, que se a gente identificar algum lançamento de efluente ou alguma coisa fora do padrão ambiental, a gente pode denunciar anonimamente no IBAMA. Mas eu acredito, Giovana, que quando a gente fala dessas empresas menores, sem esse cuidado, a gente está falando de empresas que fornecem peças que a gente não, para marcas que a gente não vai conhecer a origem. Então, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar na Calvin, eu só compro de peça, de marcas, na verdade, que eu sei que são pelo menos signatárias da BVTEX, porque é mais caro. Vai ser, porque essas auditorias elas não são baratas, mas eu Uhum. vou saber a origem e eu vou me sentir melhor usando uma peça que eu sei de onde vem do que comprando uma peça que eu não sei de onde vem, eu não sei quem produziu. E uma vez eu ouvi uma frase que ficou muito na minha cabeça assim, que é: se você está pagando muito barato por uma peça, alguém está pagando esse valor de diferença e não necessariamente esse valor é monetário. Ele pode estar pagando com o esforço do trabalho dele. E Sim. isso explodiu minha cabeça. Falei, nossa, pelo amor de Deus, imagina, né? Eu tô comprando uma peça que uma pessoa está sendo explorada ao fazê-la, sabe? Então, eu acho que quando a gente tem mais de 20 mil fábricas têxteis no Brasil, mas só 3 mil, por exemplo, estão na BVTEX. Então, é um percentual muito pequeno, perto do potencial têxtil que o Brasil tem
E porque, de uma certa forma, né, o consumo, e isso é totalmente justificado por desigualdade social e um monte de temas que a gente poderia ficar falando horas aqui, mas é muito incentivado pelo preço baixo, né, pela oportunidade, pela acessibilidade que você tem de comprar uma peça nova. Só que quando você começa a ver o estrago que isso pode fazer numa pessoa, numa família que você não conhece, eu acho que você começa a comprar com mais responsabilidade e dar mais valor às fábricas e às marcas que trabalham com esse tipo de auditoria do que você comprar num lugar totalmente desconhecido de origem, assim, sabe? Legal, gente. Muito bom. Muito boa resposta. É isso aí. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, a Eduarda perguntou: o que vocês acreditam que será indispensável para futuros profissionais de moda sustentável para seguir nessa área? Achei ótimo se vocês puderem dar dicas também, referência para eles, de lugares para ir, livros para ler. Acho que é super legal a gente já pegar esse gancho aqui da Eduarda. Ó, Eduarda, eu vou responder a parte ambiental aí, se a Ju tiver alguma coisa. Enfim, para a parte ambiental, eu tenho visto muita tendência de materiais sustentáveis, principalmente, né? Então, acho que é o designer, no fim do dia, que faz o produto, é esse designer conseguir trabalhar tanto com o upcycling, né? Que é ali a tendência de você recustomizar uma peça, quanto conseguir trabalhar com materiais que não são poliéster, né? Porque hoje a gente tem muito material. O poliéster faz parte da nossa vida de moda, não tem como escapar dele, mas a gente pode escapar do excesso de uso de poliéster. Então, um profissional que tiver nas suas mãos uma cartela um pouco maior, assim, de diversidade de matérias-primas, eu acho que ele vai ser diferente no mercado. Não, legal. E até talvez a fazer um curso também, né, da área de sustentabilidade. Não vou falar uma engenharia ambiental, porque às vezes vocês também não querem seguir a parte mais técnica, como eu e a Rê fizemos, mas um mini curso de sustentabilidade, é uma questão também de compliance, de entender um pouquinho esse mundo de lei trabalhista, NRs, se aprofundar também um pouquinho do que é importante para a cadeia nesse sentido de integridade dos funcionários. Eu acho que é legal, eu não sei, assim, migrar, se vocês quiserem migrar 100% para a nossa área de responsabilidade corporativa, é ter um conhecimento mais técnico ali de legislação mesmo, tá? Então, eu e a Rê, a gente mergulha em legislação, porque por mais que a gente vai fazer uma visita num fornecedor, não no sentido de auditar, a gente sabe ali tudo que está acontecendo. A gente está conversando com o proprietário, mas a gente está olhando extintor, olhando se não tem vazamento de efluente, se tem vazamento de óleo, como a pessoa está sendo tratada, se eu não vejo uma criança, se eu não vejo uma pessoa irregular, um boliviano trabalhando debaixo da mesa. Então a gente tem que ter esse olhar de, sabe, eu esqueci, né? 360 graus, vocês entenderam. Enfim, eu acho que pensando nisso é isso. Legal, gente, obrigada. A Gabi Venez perguntou: como uma marca que está há anos no mercado conseguiu fazer essa mudança para se tornar mais sustentável? Acho que, assim, primeiro, por ser uma empresa global, a gente já tem alguns passos na frente daqui do Brasil, né? Infelizmente. Então, essa já é uma tendência na Europa. E a gente precisa acompanhar as tendências, principalmente da nova geração, senão a gente vai cair no esquecimento do mercado, né? Então, o fato da gente receber diretrizes globais colocou a gente muito em vantagem no mercado brasileiro, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de ABVTEX, a gente vê muita empresa brasileira ainda entrando, enquanto a PVH foi ali há 12, 13 anos atrás uma pioneira em ter, em dar continuidade e fazer a BVTEX ter sentido, né? Quando a gente fala da auditoria ambiental, a gente usa um padrão no Brasil que já é adotado internacionalmente. Então, a gente tem uma vantagenzinha, né, por receber diretrizes globais. Então, a gente se tornou sustentável porque o mercado internacional
praticamente obrigou a gente a seguir esse caminho, né? O Brasil acaba ficando para depois, né? Mas que bom É, que vocês foram pioneiras nisso. A Agnes comentou bastante aqui, eu vou ler para vocês. Só tenho a agradecer pela aula, é muito bom saber e entender o quanto é necessário a área de vocês, pois hoje ainda há muitas empresas dentro da cadeia de moda que não seguem a cadeia de produção de maneira minimamente sustentável e ética. Falando de maneira sustentável, vocês citaram que utilizar e trabalhar com materiais sustentáveis financeiramente é difícil, mas através de maiores colaborações seria possível contornar isso? Ou seria maior investimento e interesse do próprio mercado para essas matérias que se tornem possíveis de trabalhar? E outra pergunta, principalmente para pessoas que possuem interesse em iniciar no mercado de maneira autônoma, além, claro, do upcycling, quais outras maneiras de produzir de maneira ética e sustentável, ainda gerando retorno para essas pessoas? Pois matérias recicladas ou fibras naturais são caras e é difícil seguir com esse investimento de forma independente. tem toda a razão, viu? Como eu fico mais nessa parte, eu acabo acompanhando muitas reuniões dos comitês, né, de sustentabilidade da BVTEX que tratam da parte de matéria-prima sustentável. E hoje eu fico muito feliz em falar para vocês que esse é muito caro matéria-prima com essa certificação complementar que a gente comentou aqui. Então, orgânico, regenerativo, reciclável, é muito caro mesmo. Mas eu fico muito feliz de falar para vocês que isso já está virando uma tendência de mercado. Então, a gente tem encontro com outras marcas grandes, né? Renner, C&A, Animale, Shoulder, que estão também puxando isso, porque, gente, assim, quando a gente começou a falar de algodão Better Cotton, né, que hoje é o nosso algodão convencional, a PVA era a única no mercado que pedia isso há uns 3 anos atrás. E aí todo fornecedor reclamava: meu Deus, eu vou ter que gastar mais dinheiro com esse tipo de certificação. Mas assim, depois eles até agradeceram a gente, porque isso está virando uma tendência nas outras marcas. Então, se vocês verem, por exemplo, vão lá na Renner e vão ver uma etiquetinha, esse algodão eles têm, né, um selo para os produtos que têm algum tipo de matéria-prima sustentável. E é isso, é essa tendência do mercado puxando. Vai continuar sendo caro porque o monopólio, a auditoria hoje dessas certificações é basicamente um monopólio. A gente só tem uma empresa que faz, e aí isso é lei da oferta, né, e demanda. Então, se eu só tenho uma que faz, ela cobra o quanto quiser, porque tem gente precisando e vai pagar. Mas a gente está incentivando, posso deixar até aqui no chat para vocês a Textile Exchange, que é uma organização internacional que comanda as certificações de algodão mundialmente. Então, tudo que eles postam ali vai virar tendência de alguma maneira. E eles estão nesse caminhar de deixar esses produtos recicláveis, regenerativos, orgânicos, mais acessíveis. Só que a gente tem um grande diferencial competitivo aqui no Brasil, que é a maior fazenda de algodão regenerativo está no Brasil. Então, isso vai acarretar para nós aqui uma vantagem competitiva muito grande, porque a gente não vai precisar pagar a exportação ali para um algodão regenerativo e parar em um outro país, a gente vai conseguir usar esse produto aqui no mercado interno. Então, acho que assim, vai ser passinho por passinho, vai ser, não vai ser uma mudança do dia para a noite. Mas o que eu posso falar para vocês é que essa mudança vai acontecer. Vai sim. Não vai deixar de ser tão caro, vai ser um pouquinho menos caro, sim, sabe? Mas vai acontecer. A esperança, né, Renata? Exatamente, exatamente. E vamos para a última pergunta da Eduarda, que a gente já passou nosso horário. É muito legal também saber que as maiores fast fashion do Brasil estão aderindo à BVTEX, pois a produção em larga escala em si já é bem prejudicial ao meio ambiente. Reduzir os danos na produção é uma forma muito importante de ser sustentável. Finalizou
nosso encontro. Muito obrigada e as minhas dicas. Obrigada a você, Eduarda, também. Gi, eu Gente, acho que muito eu só obrigada. esqueci de falar que ela perguntou sobre forma autônoma, né? Eu acho que Sim. uma dica legal, assim, para quem quer iniciar de forma autônoma, é, primeiro, usar materiais, não precisa usar o material, acho que porque é muito caro desse tipo de matéria-prima, mas usar boas matérias-primas. Uhum. E uma coisa que eu e o Lin, a gente trabalhou muito o ano passado, que é a questão da lavagem das peças e a etiquetagem. Então, quanto mais a gente lava, quanto melhor a gente lava uma peça, mais ela dura. E fazendo uma peça durar, já é um passo que a gente pode dar para deixar a indústria têxtil mais sustentável, né? A gente não ter o consumismo ao extremo, assim, ah, usou uma vez, já arrebentou, jogou fora, tal. Foi um projeto que eu desenvolvi com o Lean ano passado, fui mentora do time do Lean ano passado, e a gente fez essa conscientização da etiqueta da peça. Então, olhar a etiqueta da peça ali, olha como que eu lavo, como que eu seco, o que que eu posso usar, o que que eu não posso. A durabilidade é tão importante quanto você usar uma matéria-prima certificada ou, enfim, né, que é mais cara mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada aí pelas informações, pelo conhecimento, a partilha. Vocês vão se encontrar pessoalmente ou não? Então, boa visita também.